meu nome é Marisa, eu sou estudante da Uniaselv, estou na sexta fase, cursando pedagogia. A minha tutora é a Carla, a turma que eu estou cursando a pedagogia é 4459 e hoje vou passar os slides do meu estágio, o paper do estágio. O paper do estágio ele é obrigatório, supervisionado, e eu fiz numa escola Tenente Almac, uma escola estadual. Então, um estágio curricular obrigatório, está na matéria, né, dos anos iniciais do ensino fundamental. A escola é estadual, como eu já disse, e o estágio é supervisionado pela professora da turma. A introdução à escolha da escola. Eu escolhi uma escola estadual, passei a documentar o nome da escola para a professora, e ela intermediou esse meu estágio, né? Passando a documentação toda para a escola, para mim estar fazendo o estágio. E eu escolhi essa escola por ela ser próxima da minha casa. E chegando lá, eu fui muito bem recebida, deixei a documentação na secretaria. Já me apresentaram a professora, muito querida, foi do primeiro ano, né? Primeira série do ensino fundamental. E conheci a professora regente, chamada Flávia, a turminha, muito querida, umas crianças bem queridas, assim, a idade era de 6 a 8 anos, porque teve a pandemia, então tem crianças um pouquinho atrasadas. O primeiro ano do ensino fundamental. O estágio foi bem tranquilo, fiz os 5 dias da minha observação. Primeiro dia eu fiquei um pouquinho tímida, assim, envergonhada, mas o segundo dia eu já estava ajudando a professora, já estava ali, me enturmei com a turma, as crianças já estavam acostumadas já comigo, e a todo momento que eu precisava estar pegando uma documentação na secretaria, eles me recebiam super bem, as informações que eu precisava para fazer o trabalho também. Foi um estágio muito tranquilo esse. Então tá ali o nome da escola, né, Tenente Almáquio, é localizada na base aérea de Florianópolis. E a professora regente, ela já deu um tema para mim, tá trabalhando com eles, devido às crianças estar levando muita besteira na hora do recreio. Então a gente escolheu, né, junto com ela, a alimentação saudável. E esse é a pirâmide alimentar, né, que eu comecei trabalhando com eles. Então, meu período de observação foi na turma 102, alunos de 6 a 8 anos. Eu fiz o estágio no período vespertino, começava às 1h15 e ia até às 3h15, 3h15 ou 3h30, agora não estou muito lembrada. Mas era 15 minutos de intervalo e saía às 5h15. A turma era composta por 24 crianças, tinha 13 meninas e 11 meninos. Então, meu primeiro dia de observação foi no dia 5/9 de 2022, né? E como eu disse, eu fui muito bem acolhida pelas crianças, a professora da turma, muito querida, nossa, acho que não tem outra pessoa melhor assim, que eu conheci como professora, né? Tem professores que já te tratam com inferioridade por tu ser estudante, mas ela não, já me chamando de prof a todo momento, e me apresentou a turma, muito querida mesmo. E aqui eu coloquei uma foto da sala porque eu achei muito encantador esse espaço que ela montou para as crianças, que era o cantinho da leitura. Quase todos os dias ela senta as crianças nesse tapete, tem as almofadas e tem ali os livros. Então ela escolhe um livro, está lendo com eles, para eles se acalmar, para eles, né, não ficar só na escrita, que é cansativo para a idade deles, né. E daí eu fiz os 5 dias da observação, que foi secretaria, né, pegando a documentação que precisava, e tá ajudando ela ali mesmo, né, então eu já comecei a interagir. Aí eu comecei a minha regência. No primeiro dia eu fiz uma roda de conversa com eles, né, eu contextualizei o tema
que eu ia trabalhar nesse período, né? Que eu ia estar por 5 dias dando aula para eles. Então eu comecei mostrando a pirâmide alimentar, explicando o significado, né, da importância da alimentação saudável. E no segundo dia eu contei a história. Eu já usei aquele cantinho que eu adorei ali e eu contei a história Quem Abre o Bocão. No final dessa história, quem abre o bocão aparece um espelho. Então eu pedi para todos fecharem o olho e eu ia tocando no ombro de um por um e eles abriam e ficaram encantados, porque eles mesmos se viam no espelho, de que quem abre o bocão para as frutas seriam eles mesmos, né? É um livro muito legal, assim. E fizemos nesse dia recorte de panfletos dos alimentos e eu levei 2 caixas. Classifiquei como caixa misteriosa. Eles também ficaram super curiosos o que iria acontecer nessas caixas. A gente recortou, né, os alimentos saudáveis e os não saudáveis. Eu pedi para eles estar colocando numa caixinha o que eles achavam que era o saudável e na outra o que não era saudável. E nesse dia também eu li um poema, Salada de Frutas. Neste poema tinha um desenho depois, né, para ele estar pintando. Tinha rimas no poema, bem legal o poema, assim. O terceiro dia, eu levei as caixas, eu trouxe para casa, né, naquele dia as caixas, eu levei depois no terceiro dia. Eu abri a caixa fazendo todo aquele mistério de que o que será que tinha acontecido com as caixas. Então, os alimentos não saudáveis, eu peguei brinquedos da minha filha, tipo sorvete, sanduíche, batata frita, tudo que eu tinha de besteiras, digamos assim. E eu coloquei nessa caixa, para ele estar pegando, tocando e como crianças, né, tá brincando um pouquinho ali. Então eu tive explicando, né, a importância do alimento saudável e que o não saudável pode comer, só que às vezes apenas, né, e moderadamente. E aí nesse dia a gente também montou o prato saudável, porque na outra caixa os alimentos saudáveis continuaram ali. Cada um escolheu umas figuras do que queria montar o seu prato. Eu levei pratos de papelão e eles escolheram frutas, verduras, legumes, o que eles queriam colocar no prato deles. Cada um montou o seu prato. Desenharam, colocaram o nome atrás e a gente expôs na sala depois. E o não saudável eu também imprimi, né, maior para ficar mais visível na sala os alimentos não saudáveis. Cada criança colou um alimento não saudável numa cartolina e a gente fez a exposição desse material. E contei a história de quem abre o bocão agora foi para legumes e verduras. Então, como eles já sabiam que tinha esse espelho no final, eu só repeti o processo de fechar o olho e estar mostrando o espelho para os alunos que não tinham vindo no dia anterior. E eles ficaram super encantados. Então, no quarto dia da minha regência, eu contei a história da cesta de Dona Maricota. Então, a Dona Maricota, ela vai na feira e compra frutas e verduras. Aí, depois dessa contação de história, eu levei a cesta para a sala. Eu mostrei para eles uma cesta cheia de frutas e verduras de brinquedo também, que eles puderam estar pegando, brincando e fizeram uma baguncinha ali muito legal. E também eu fiz um bingo para estar incentivando eles, né? O bingo das frutas e verduras. Cada aluno ganhou uma cartela que eu fiz em casa, colando frutas e verduras aleatórias e eles estavam, por exemplo, eu tirava uma fruta ou uma verdura e eles marcavam com um feijãozinho em cima o que eles tinham. E no final todos ganharam um brinde, né? O quinto dia da minha regência, eu decidi fazer um piquenique, porque no primeiro dia, que foi mais a conversa,
Eu tive anotando também o que as crianças tinham curiosidade em comer de diferente de frutas, né? Eles falaram kiwi, melão, goiaba, algumas frutas que nunca tinham, não conheciam, ouviam falar, ou então nunca ouviam falar. Carambola também foi citado, né? E eu consegui estar levando essas frutas diversificadas para eles estar provando. E foi feito um piquenique em sala, que o dia estava nublado, estava feio assim. Eu pretendia fazer no gramado, mas a gente acabou fazendo em sala e deu tudo certo também. Foi muito legal. As crianças iam lá na mesa, pegava a fruta que queria, sentava, comia e ela repetia. E eles acabaram provando frutas que eles não conheciam. Então, teve o saboreando ali as frutas diferentes. E na despedida, né, eu comentei com eles desde o início que era 5 dias que eu ia ficar. E no último dia teve cartinhas, desenhos, ganhei flores assim também, né, que as crianças pegavam a caminho de escola e me entregavam. E foi muito legal assim o meu estágio. Eu posso dizer que eu concluí com sucesso, que eu fiz um trabalho bom. Eu consegui dominar a sala. A professora ficava lá atrás me observando, tipo, cuidando também das crianças, mas ela não teve que intervir muito, né? Porque eu tive o domínio da sala. Diferente do outro estágio que eu tive, que foi numa creche, né? E não foi esse êxito todo, não foi essa experiência tão boa quanto foi dessa vez. Então, eu tenho só a gratidão, né, pela escola ter me acolhido. Eu fiz o estágio numa escola que eu já estudei, né, há muito tempo atrás. E atualmente o meu filho estuda nessa escola. Então, eu conheço algumas pessoas dali. Eu tenho muita gratidão, né, por eles terem me acolhido muito bem, ter me recebido super bem ali, desde o primeiro momento, né? Me fez sentir à vontade, me fez sentir em casa, né? E para poder estar cumprindo o meu estágio, que isso é importante, a gente vai insegura e acaba se soltando, se sentindo à vontade, faz ali, faz acontecer, né? A professora Flávia, né, que eu não conhecia ela, e desde o primeiro momento me recebeu muito bem, muito querida, né, a regente da turma. E a colaboração das crianças também nas atividades, né? Eu comentava assim com eles: eu vou dar uma nota para vocês e quem está dando a nota para mim é a professora de vocês. Então vocês têm que colaborar, né? Sempre explicando para eles a importância da alimentação e a importância ali de estar no convívio da escola, né? O conjunto ali deles está se comportando também, né? Porque primeira série, às vezes não querem ficar 4 horas sentados. Então sempre conta uma historinha, sempre está tendo algo diferente, como eu fiz o bingo, as historinhas, está levando algo diferente para a escola. E também nesse período de estágio, eu achei muito interessante, porque toda sexta-feira a professora regente da turma, a criança escolhe um livro para estar lendo. Então, a leitura, incentivando a leitura. Eu achei muito interessante mesmo. Então, voltando aqui à gratidão, né? À escola, à professora, à colaboração das crianças, e não esquecendo da minha professora Carla, que ela sabe todos os meus anseios e um pouco de desespero do primeiro estágio. Esse estágio foi totalmente diferente, né, do que o primeiro. O primeiro eu pensei em desistir porque eu achei que eu não ia dar conta de uma turma. E nesse me fez mudar de opinião e tá gostando de ter continuado a seguir a minha profissão que eu escolhi para mim.